Olá pessoal, tudo bem? Estamos iniciando mais um programa falando de Espiritismo, que vai ao ar toda terça-feira às 20h30, através das mídias em que o MAP participa e que ficam gravados. Vocês podem acessar pelo YouTube, pelo Facebook, pelo Instagram, é só olhar aí embaixo os acessos. E é um prazer muito grande estar com vocês novamente para conversar um pouquinho sobre informações maravilhosas que nós temos da doutrina espírita, informações que vêm dos planos superiores, que vão abrindo a nossa mente, nos ajudando a acessar novos conhecimentos e uma visão muito diferente da que nós tínhamos a respeito da vida, a respeito do nosso papel no universo. Eu tenho insistido muito no tema do momento em que nós estamos passando, da grande transformação, a grande transição do planeta, a transição planetária, de tudo que envolve esse processo, para despertar nas pessoas a necessidade de se espiritualizarem, de buscarem a cura dos seus males, para efetivamente se sentirem um pouco melhor do que se sentiam antes, com mais equilíbrio, com mais ânimo, com mais vontade de viver, vontade de aproveitar cada dia, porque a informação espiritual tem esse aspecto. Ao falar da vida futura, ao falar do passado, das leis que regem a vida do espírito, isso nos dá mais força e mais vontade de encarar o momento atual, porque é nisso que nós temos que focar, no hoje, no agora, nas nossas decisões, nos caminhos que nós estamos tomando. Todo mundo quer ser feliz. E, como disse Jesus, a felicidade não é deste mundo. Ao dizer isso, ele quis dizer que a felicidade plena, daquele espírito que vive na plenitude dos conhecimentos, das leis morais, vivenciando as leis morais, vivenciando o amor na sua plenitude, isso só se alcança ao longo do tempo. E como nós estamos num planeta ainda de muita dor, onde há o choque dos espíritos que fizeram progresso, com aqueles que ainda vivem no seu passado violento e sombrio, esse choque causa dor, causa tristeza. Pessoas no poder que usam o poder não a favor do povo, ainda existe isso. Isso causa sofrimento, causa desânimo. Então nós precisamos entender o momento que nós estamos passando, entender o que seja essa transição, o papel de Jesus nisso tudo, e nós buscarmos essa conexão com o alto e como vamos nos conduzir nesse processo de mudanças que estão acontecendo muito rapidamente, nada é estático. O mundo de hoje vai ser modificado bastante daqui a um tempo, da mesma maneira que hoje nós estamos numa condição de vida muito diferente daquela em que nós éramos crianças. Não precisamos nem ir até os nossos pais, nossos avós. A vida que nós vivemos hoje é muito diferente da vida do tempo de quando nós éramos crianças. E daqui a mais tempo, tudo vai mudar bastante. Então, o que é isso? O que é essa transição? O que está acontecendo, né? O tema de hoje é a Batalha do Armagedon. Mas não se preocupem, eu vou falar de coisas boas. Eu queria dar uma nova visão da vida e vou hoje usar um linguajar diferente. Porém, tudo que eu estiver falando vai estar dentro da doutrina espírita, mas eu vou tentar dar um enfoque diferente. Vamos ver se vocês conseguem, com esse novo enfoque, entender melhor o papel da Terra no universo, nosso papel no universo. Eu fiz algumas anotações, então o que eu vou ler são de anotações minhas, é minha colinha particular aqui, para eu seguir uma linha de raciocínio. No programa passado, nós falamos da nova Terra,
que nos cabe construir, né? E eu tenho falado muito nisso, na seriedade do momento, dessa necessidade nossa de ter um melhor entendimento a respeito da realidade espiritual, da gente aproveitar a oportunidade que nos foi dada nessa encarnação. E nunca foi tão importante aquilo que Jesus falou, o vigiai e orai. Todas as mudanças que estão acontecendo na Terra, que são por vontade do homem, essas mudanças têm um componente espiritual bastante acentuado também. Lembram da pergunta do Livro dos Espíritos? Se Kardec perguntou se os espíritos influenciam na nossa vida, e eles responderam: influenciam e influenciam a tal ponto que são eles que vos dirigem. Essa influência espiritual pode ser do alto, dos espíritos que nos impulsionam para o progresso, para o bem, e pode ser uma influência dos que estão abaixo, daqueles que estão presos nos umbrais, em vinganças, que querem o mal. Qual que vai dirigir sua vida, já que são eles que nos dirigem? Aqueles que vocês se sintonizarem. Então, para sintonizar com o alto, com o bem, precisa, basicamente, prece e elevação de pensamentos, o que é proporcionado pelas leituras e pelas palestras, programas como esses que o MAP tem. Então, esse é o objetivo, colocar todo mundo com o pensamento para cima, com uma nova visão da vida. Nós precisamos transmutar as nossas energias, dar um salto evolutivo que se reflete no nosso corpo espiritual, quando nós alteramos a natureza dos nossos pensamentos. Isso tem um reflexo espiritual. Reprogramar nossa mente. Como assim? Tentar se desfazer de velhos padrões, sobretudo com relação ao nosso papel no mundo. Essa nossa encarnação é a mais importante de todas. Nós estamos num momento de muita responsabilidade nossa e de mudança do planeta. Nós não podemos entrar na rotina do dia a dia sem nos desafiarmos a mudanças morais, basicamente. Para falar da Batalha da Armagedon, para vocês entenderem, na Bíblia seria a batalha entre as forças do bem e as forças do mal no fim dos tempos, no Vale de Megido, que fica lá cerca de 30 quilômetros de Nazaré. Essa batalha é considerada a batalha do fim dos tempos, mas ela é um simbolismo, né? Significa a batalha íntima e a luta de ideias que estão abalando e abalarão a humanidade. Pode ser que aconteçam guerras, sempre aconteceram, ainda vivemos essa situação. Pode ser que aconteçam eventos geológicos no planeta, cósmicos, como os espíritos falam, que irão acontecer, que sempre aconteceram, mas no mundo, com uma população hoje de 8 bilhões de habitantes, de encarnados, o efeito de um grande terremoto numa grande cidade, por exemplo, é muito mais devastador do que há 100 anos atrás. Então, dizem os espíritos que nós estamos sujeitos ainda a esses grandes abalos da natureza, mas que o grande abalo mesmo, que marcará esse fim dos tempos, é o abalo íntimo do ser humano, a batalha interna e a luta de ideias. Existe uma lei, que é a lei do progresso, que eu considero belíssima, e nós todos estamos submetidos a essa lei. A nossa vida vai além do entendimento corriqueiro de que nós só temos essa vida nessa matéria. E isso, gente, é um daqueles tópicos que eu comentei agora, de reprogramar a mente. Não vejam a vida como sendo apenas numa dimensão, nessa dimensão da matéria. O universo está repleto de vida em várias dimensões. A ciência já fala de vários universos. Vamos quebrar paradigma, vamos ver a vida de outra maneira.
Então eu sempre repito isso, me perdoem, porque às vezes eu repito muitas coisas. Os nossos entes queridos que já partiram, eles estão vivos, vivos. Eles se despiram da matéria densa. Nós, antes de encarnarmos, de termos esse corpo físico, 100 anos antes de nós nascermos, nós estávamos vivos nessa outra dimensão. E aí eu vou começar a mudar um pouco o vocabulário, né? Mas vai dar para vocês entenderem. Quando a gente fala de vida espiritual, nós estamos falando de uma outra dimensão. E mesmo essa dimensão espiritual, são várias dimensões, várias realidades. E a nossa mente, a consciência que nós somos, transita entre essas várias dimensões. E nesse passeio pelas dimensões, a matéria que nos reveste vai se modificando. Nós nos vestimos de determinada matéria, nos despimos dela, seja encarnado ou desencarnado. Vamos considerar que nessa vida espiritual, na outra dimensão, existe matéria, mas é outra matéria, de outra natureza. Essa é outra quebra de paradigma. Existe matéria que nós não conhecemos. O corpo espiritual, ele é revestido de uma espécie de matéria. Então, nós não vivemos numa única dimensão, num único plano chamado plano físico. E os nossos entes queridos, cada um deles está numa determinada dimensão, conforme a sua vibração, o seu progresso moral. Há muitas moradas na casa de meu pai. Se assim não fosse, eu já vô-lo teria dito, e estou indo para vos preparar um lugar. Palavras de Jesus. Essas muitas moradas são as moradas físicas, os mundos, os planetas, com as suas estrelas, do jeito que nós conhecemos, mas são as moradas espirituais também. Então, Jesus poderia dizer hoje, num outro linguajar, há muitas dimensões na casa do meu Pai, no universo, nos universos por Ele criados. Vocês estão presos a uma dessas dimensões. Mas quando vocês deixarem essa dimensão, eu vou estar lá e vou vos preparar um lugar, conduzi-los a uma outra dimensão, aquela compatível com seu estado mental e a sua vibração. Então, há muitas dimensões na casa do Pai. Temos que entender a profundidade de tudo que Jesus falou. Ele tinha limitações no vocabulário da época, na nossa condição mental, e isso persistiu por séculos. Por isso que ele disse que no futuro ia enviar o outro Consolador. E outra informação, outra quebra de paradigma, é que Jesus é um dos espíritos que Deus, essa inteligência suprema, utiliza na condução dos mundos. Jesus é o grande dirigente da Terra. Mas existem, vamos dizer assim, outros Jesuses, outros dirigentes. E na obra Caminho da Luz, Emmanuel diz, a obra começa assim: existe uma comunidade de espíritos puros, eleitos do Senhor, da qual Jesus é um dos membros divinos, e a essas comunidades é dada a direção dos mundos. Então vamos ver o universo de outra maneira e vamos ver a vida de outra maneira. A Terra tem a esfera densa, tem as camadas espirituais e tem o seu dirigente espiritual. Lá tem um outro mundo com seu dirigente espiritual. Mais adiante, outro mundo com seu dirigente espiritual. Esses espíritos, esses dirigentes, não trabalham sozinhos. Na verdade, eles têm um comando, um grupo com eles que comanda as ações do planeta. E cada mundo está num nível evolutivo diferente. Espíritos mais evoluídos é outro nível de vida, outro tipo de comando. Espíritos ainda em desenvolvimento da mente, da compreensão da vida, como é o nosso caso, tem o seu dirigente e o seu tipo de vida, o seu karma,
as suas dores, dores que não são causadas por Deus, porque Deus não castiga. Nós somos os únicos responsáveis pelas nossas dores. Então, esse comando do planeta, vamos usar esse termo, o planeta Terra tem o seu comando cósmico e tem a sua hierarquia cósmica. Temos Jesus e os espíritos que são designados para cumprir as ordens do comando. E esse comando influencia na vida da Terra. Se nós pensarmos no nosso corpo físico, que vem se desenvolvendo ao longo da história, ao longo do tempo, isso se dá não apenas pelas condições da natureza, naquele processo que Darwin, comentou, da lei da evolução, mas esse processo se dá também por influência espiritual. A gente pode ver essa informação de forma bem clara na doutrina espírita, na obra Evolução em Dois Mundos. Então, o nosso corpo físico, numa visão um pouco diferente, seria um projeto desse comando cósmico. Os espíritos precisam se manifestar nesse mundo. E as coisas são preparadas nesse mundo, naquela dimensão, para que aqueles espíritos se manifestem. Isso se dá também pela interferência da espiritualidade superior, dessa hierarquia cósmica, que tem o seu dirigente e que tem os espíritos que executam os seus vários comandantes que estão ligados a esse comandante maior, vamos dizer assim. Para nós, Jesus é esse espírito crístico, esse comandante supremo dessa comunidade de espíritos, desse comando do planeta Terra. E ele se comunica com os seus pares, com aqueles espíritos que dirigem os comandos de outros mundos. Então, existe uma imigração e imigração de espíritos entre um mundo e outro. A população de um planeta como a Terra ela não é fixa, ela muda ao longo da história. Espíritos vão, espíritos vêm de outros orbes, outros são exilados. É um momento que a gente está vivendo de um grande exílio, um grande expurgo, uma grande retirada de espíritos do planeta para um outro mundo, porque existe justamente um planejamento. Por isso que lá atrás Jesus falava das coisas do futuro. No futuro tal coisa vai acontecer, porque ele, como dirigente do planeta, sabe qual é o projeto para o planeta. Nós temos um projeto para o planeta Terra. Todos os mundos são dirigidos de forma inteligente, têm os seus projetos planetários. Então, essa batalha do Armagedon no Vale de Josafá, o Vale de Sidrom, lá em Israel, é um simbolismo, representa essa humanidade em guerra, os irmãos numa guerra íntima. E, no fundo, é como se fosse uma batalha mesmo entre o bem e o mal. Não é isso que vocês percebem no mundo? Isso não se dá apenas no plano físico, minha gente, se dá no plano espiritual. Outra quebra de paradigma. Vejam a Terra no seu conjunto, os encarnados e desencarnados, todos vivos, todos submetidos a esse comando. E esses espíritos vivendo as suas experiências, dentro da matéria densa, fora da matéria densa. Vamos pegar o André Luiz como referência. Estava vestido com essa matéria densa, se despiu dela. A princípio foi para uma dimensão de dor, de uma vibração densa, porque ele estava nessa vibração. Quando ele faz uma prece, ele muda a vibração dele. Ele, já cansado, começa a pensar em Deus. Isso abre os canais psíquicos para que ele fosse resgatado. Ele é levado para uma outra dimensão, onde fica a colônia Nosso Lar, porque ele próprio já estava mudando a vibração dele. Então, isso é a vida. Então, mesmo no plano espiritual, na dimensão espiritual, existem várias dimensões, várias camadas, vários andares desse edifício chamado Terra. E aí eu tenho comentado dos que estão despertos e dos que estão dormindo. Os despertos são aqueles que estão conscientes da sua espiritualidade, estão conscientes
amplitude da vida, além da matéria física. E os que estão dormindo são aqueles que estão inconscientes, passam pela vida espiritual sem aproveitar aquilo e retornam. E a vida espiritual se torna como se fosse um sonho, ou, na verdade, mais um pesadelo do que um sonho, e não se desenvolvem muito na vida espiritual, porque vão sofrendo, justamente porque erraram demais no projeto da Terra. Para espíritos nessa dimensão, nessa vibração, é dado um novo corpo, se esquece do passado, para ter uma oportunidade para lhe despertar. Porque no projeto de Deus, para esses seres, existem tarefas que estão muito além do nosso dia a dia, mas para isso o espírito precisa estar com a mente desenvolvida, equilibrado e vivenciando o amor. Enquanto ele não atinge essa condição de estar apto a ser aproveitado por um projeto mais elevado, ele vive na dor e no sofrimento que ele impõe a ele mesmo. E essa é a condição de boa parte da população da Terra, infelizmente. Daí a necessidade de, depois de um tempo, muitas encarnações, nesse projeto fazer uma separação e deixar aqueles que estão aptos para continuar na Terra. Os muito violentos, separados, vão para outro projeto visando o desenvolvimento deles. Estão entendendo o linguajar um pouquinho diferente? Então Jesus falou de forma simbólica: bem-aventurados os mansos e pacíficos, pois herdarão a terra, essa nova terra, esse novo mundo regenerado. Os que estão inconscientes, os que dormem, não têm consciência do que se passa no próprio planeta e que dirá no universo. Essa visão dos vários mundos habitados em várias dimensões, com seus dirigentes espirituais, com seus comandos, seus projetos, é uma visão que vem com a doutrina espírita, que a gente encontra essa informação talvez com outro linguajar, mas cada vez essa informação se torna mais clara, né? Então, alguns dizem que 92% do planeta não está desperto, está dormindo ainda. Apenas 8% despertaram. Outros dizem que 30% despertaram e que a gente precisa atingir uma massa crítica. Talvez essa diferença seja na conceituação do que seja o ser desperto. Eu até fico com os 30%. Essa baixa consciência da massa afeta a vibração do nosso planeta como um todo. Daí a necessidade da gente, naquelas correntes, o MAP, por exemplo, tem a Hora de Maria. Vocês não imaginam a ação de uma Hora de Maria, porque não é só o MAP, né? O Brasil cristão, às 18 horas, e o Brasil tem vários fusos horários, então durante um tempo a vibração muda no nosso país. E isso afeta a vibração do planeta. Uma prece coletiva, um sentimento coletivo da massa afeta muita coisa no nosso redor e equilibra energias do planeta. Da mesma maneira que o Evangelho no lar equilibra energias no seu lar. Procurem se informar o que é o Evangelho no lar, como é que ele é feito. Quem não faz, se informe sobre isso. Ele vai muito além de um momento de prece, é um momento de sintonia com as forças superiores e de mudança de vibração, onde você reside. Então, nós precisamos de pessoas com consciência mais expandida, com a mente além da visão da vida apenas nessa dimensão material. A criminalidade, as guerras, o massacre dos animais, a destruição da natureza, o desprezo pela vida, tudo isso se reflete nessa consciência coletiva do planeta e retarda a evolução do planeta. Por isso que, em determinado momento, é preciso retirar uma grande massa. Nós temos, nesse conjunto de espíritos muito voltados para o mal, um karma coletivo. E no momento da Terra, da separação desses espíritos, está havendo um ataque daquelas massas de espíritos umbrais
sobre os encarnados. Então nós estamos passando por um processo também de uma espécie de obsessão coletiva, mas obsessão é sintonia. Então vai sofrer essa obsessão quem estiver sintonizado. Quem não estiver desperto, principalmente, tem muito mais possibilidade de sofrer essas influências. Daí a necessidade do vigiar e orar, manter um padrão mais elevado, porque é um momento espiritual diferente que nós estamos vivendo no planeta agora, de maior consciência, inclusive, com relação à vida. Então, como eu disse, existe uma direção para os mundos, para os planetas, e uma organização superior que nós podemos chamar de comandos cósmicos ou conselhos cósmicos. O Emmanuel, na obra Caminho da Luz, disse que esse conselho cósmico, esses comandos se reuniram por 2 vezes na Terra. Uma, quando ela era ainda uma esfera incandescente, para definir como eles conduziriam esse projeto da Terra. E Jesus como dirigente. E a outra reunião foi para definir justamente a encarnação do dirigente maior desse planeta, do comando, que faz parte dessa hierarquia cósmica, que é Jesus. E depois da obra, houve uma terceira reunião, quando o homem pisou na Lua. Então nós já tivemos 3 reuniões desse conselho cósmico nessa interferência da vida da Terra. Eu já passei para vocês uma figura que eu vou passar de novo rapidamente. Toda hora eu vou passar essa figura, porque sempre tem gente nova assistindo. Assistam e vejam a figura 1. Estão vendo a figura 1? Ela mostra as várias faixas vibratórias em volta do planeta, tá? Então você tem a parte física, onde nós estamos pisando, e nós temos os vários andares. Vamos considerar esses andares, estão vendo aí 1, 2, até o 7. Vamos dizer que são 7 camadas vibratórias, 7 dimensões, no outro linguajar. O nosso lar está numa dessas dimensões. Nós, encarnados, estamos na dimensão física. Essas bolinhas vermelhas aí são as casas transitórias. Espíritos que desencarnam e às vezes não vão direto para uma colônia espiritual. Passam por essas casas transitórias. Elas estão descritas em várias obras. Uma delas é Obreiros da Vida Eterna. E lá em cima vocês veem que eu coloquei ali em verde comando, o comando do planeta. Os espíritos que estão naquela faixa 7. São espíritos ligados a Jesus e ligados à hierarquia cósmica, e eles atendem a este comando. Deu para entender? Isso é uma nova visão da Terra, e considerem que essa visão é válida para todos os mundos habitados. Então, voltando aqui para mim, essa visão, uma visão mais ampla do planeta, do orbe terrestre, é uma visão mais ampla também da vida. Porque os espíritos que estão no comando, eles não estão num corpo físico, de matéria, de carbono, de hidrogênio. E eles não estão mortos, eles estão vivos. Da mesma maneira que aqueles que estão nas esferas espirituais não estão com o corpo de carbono, de hidrogênio, de cálcio, o corpo físico denso, estão com seus corpos espirituais, mas cada um na sua dimensão, todos vivos. A morte não existe para o espírito. Alguns dizem que o espiritismo matou a morte. Então, essa visão da vida mais ampla é muito bonita, muito importante para nós. E vejam que interessante, no Evangelho segundo o Espiritismo, gente, o Evangelho são informações, são leis para todos os mundos. Jesus trouxe essas leis para o nível de entendimento que nós tínhamos na época e que nós teríamos ao longo do tempo. Por isso ele disse que mais tarde ia enviar outros Consolador para explicar todas as coisas, inclusive explicar o seu Evangelho com essa visão espiritual, relembrar tudo que ele havia dito e nos dar informações novas,
quando nós atingimos um nível mental. Então, que veio com a ciência. Então, quando nós falamos de comandos dessa hierarquia cósmica, dos espíritos interferindo na Terra, vejam bem o prefácio do Evangelho, vou ler só o início, o primeiro parágrafo. Isso é do Espírito de Verdade, e Kardec destacou isso no prefácio. Portanto, isso deve ter alguma importância, né? Olha só o que diz o Espírito de Verdade. Aquele que coordenou a pleiade de espíritos trazendo o Consolador, o Espiritismo. Ele diz assim: os espíritos do Senhor, que são as virtudes dos céus, qual imenso exército que se movimenta ao receber as ordens do seu comando, espalham-se por toda a superfície da terra e, semelhante a estrelas cadentes, vêm iluminar os caminhos e abrir os olhos aos cegos. Lá na Bíblia, né, em Isaías, Deus disse a Abraão que a sua descendência seria como as estrelas do céu. As estrelas são aqueles que sintonizam com Deus. No nosso caso, que sintonizam com aquele que Deus colocou para ser o dirigente desse comando da terra, né? No Velho Testamento, as estrelas são chamadas de exércitos e Deus é chamado de Senhor dos Exércitos. Existe muito simbolismo na Bíblia, né? Então, esses comandos se reúnem para definir as ações para um determinado mundo, e como a vida nos mundos estão interligadas, porque existem espíritos que são enviados de um mundo para outro, esses comandos se comunicam. Esses dirigentes espirituais se comunicam e tomam decisões em conjunto na vida da galáxia que está ligada ao universo. Mudou um pouquinho a visão da vida, da nossa vida cósmica como seres do universo. Todos vocês são seres do universo. Vocês não estão presos a um planeta em definitivo. Podem ter, como nós normalmente temos, várias encarnações num determinado mundo. Acompanhamos este mundo numa faixa da sua evolução, mas depois de um tempo, nós vamos para outros projetos planetários, para sermos dirigidos por outros dirigentes. A Terra tem o seu dirigente, Jesus. A galáxia tem o seu dirigente. O nosso sistema solar tem o seu dirigente. Aí já muda um pouquinho a visão, né? Existe uma hierarquia espiritual. Todos eles estão no mesmo nível de espíritos puros, ligados a Deus. Mas mesmo eles têm diferença de tempo de despertar no processo da evolução, desde um mundo de prova e expiação até o mundo celeste. Existem espíritos mais antigos. Eu vou dar um exemplo, para não ficar complicado. Jesus passou pelo mesmo processo evolutivo que nós estamos passando. Ele um dia encarnou, como nós, na primeira vez, num mundo primitivo. Um mundo qualquer, não foi na Terra. Não sabemos nem se foi nesse universo. E ele galgou aquela posição dos mundos primitivos, prova e expiação, regeneração, mundos ditosos e mundos celestes, no processo da evolução, até atingir essa condição de pleno conhecimento e pleno amor. Pois bem, quando Jesus estava naquela encarnação do mundo primitivo, aquele mundo tinha um comando e tinha um dirigente espiritual. Já pensaram nisso? E onde está aquele comandante que já era um espírito puro quando Jesus estava iniciando a sua formação? E esse dirigente também teve o seu progresso da mesma maneira que Jesus e que nós teremos. E onde está o dirigente dele quando ele estava no mundo primitivo? Gente, isso vai longe, funde a nossa mente, mas existem coisas a respeito da vida que fogem, primeiro, ao nosso pensamento normal,
dessa dimensão, e há coisas que a gente não tem condições mentais de compreender ainda. A criação do espírito é uma delas, dizem os espíritos. Nós não temos ainda a condição mental de compreender a criação do espírito. Portanto, nós estamos num processo de aprendizado que não tem fim. E, no momento, o que está acontecendo é que esses seres despertos que vocês são começam a acessar outras informações. E isso dá uma balançada na gente interiormente. Isso é quebra de paradigma. O progresso requer isso. Você ampliar a visão da vida. E reparem que tudo que eu estou falando está na doutrina espírita. E nada vai contra Jesus. Pelo contrário. Cada vez Jesus ganha uma importância maior. Cada vez o Evangelho ganha uma importância maior. Cada vez as leis morais ganham uma importância maior. Cada vez o conhecimento se amplia e ganha uma importância maior. Para viver em dimensões superiores, nós temos que ter um pensamento superior. Esses espíritos que nos dirigem investem muito naqueles que estão despertos, porque os que estão dormindo e que estão inconscientes, eles sequer se ligam no seu mentor, no seu anjo da guarda. Fica difícil ajudar esses espíritos. Então, eles precisam de passagens onde a dor, de repente, vai despertá-los. Entenderam? Ou a gente desperta pelo amor, ou a gente desperta pela dor. Aliás, se fala muito, né? Que muitos vão na casa espírita pelo amor e outros vão pela dor. Então, esses seres ligados a esses comandos nos instruem, nos orientam, nos inspiram, aqueles que estão despertos e preparados para acessar as ordens desse comando. Há uma lei que a gente pode considerar até como se fosse uma lei universal. Toda vez que um de nós dá um passo na direção de Deus, Deus dá 1000 passos na nossa direção. Então, quando nós procuramos essa inteligência suprema, quando nós nos interessamos, nos esforçamos em compreender esse Deus e essa vida superior que Ele coloca à nossa frente, Ele vem na nossa direção com toda a força. Então, busquem Deus em suas vidas, através da prece. E aqui na Terra, a melhor maneira de buscar a Deus é através daquele que traduz o pensamento de Deus e passa para nós, através do seu comando, que é Jesus. Se nós considerarmos que o planeta ele é um todo, tem toda a natureza, nós podemos dizer que esses reinos do planeta estão em crise, da mesma maneira que a humanidade está em crise, porque a humanidade está em crise. Esse momento é um momento de crise, é a grande tribulação, na grande transição. E a humanidade, os seres encarnados, os espíritos e também os desencarnados, eles influenciam na natureza e são responsáveis pelo desequilíbrio da natureza, porque nós estamos desequilibrando a natureza. Nós precisamos, na nossa vida diária, dessa expressão divina, nos vermos como seres ligados a essa inteligência suprema, a esse Deus. A batalha do Armagedon, então, que está descrita na Bíblia, é essa vida de convívio conflituoso entre os seres do plano físico e espiritual, daqueles que estão no umbral. Lá nesses umbrais, esses espíritos estão em conflito, agredindo uns aos outros. Eles nos influenciam, nós aqui estamos em conflito, muitos de nós em sintonia com eles, e essas dimensões que estão próximas, que são densas, afetam uma a outra. E isso gera uma grande turbulência no planeta. Principalmente porque a hora da separação desses espíritos muito conflituosos, muito densos, e isso gera um abalo, uma agressividade deles. E a gente vê entre os encarnados muita gente desequilibrada, porque sintoniza com esses nossos irmãos, não sintonizam com as forças superiores, e quando tentam fazer isso, sucumbem na primeira dificuldade. Então, nós vemos muitas loucuras,
muita gente se voltando para as drogas, para o crime, conceitos de coisas corriqueiras da vida sendo totalmente pervertidos e revertidos para um entendimento totalmente equivocado, pessoas que se deixam abalar e buscam o caminho do suicídio, no desespero, na desconexão com a vida. Então é um momento muito crítico, né? Mas tudo vai ser restabelecido, e Jesus fala sobre isso. Tudo será colocado no seu lugar e haverá uma grande mudança global, um grande abalo. Então, milhões de seres são subjugados, retirados de seus países, jovens são jogados na prostituição, outros buscam a fuga nas drogas, a natureza é depredada, a violência impera, as máfias é a máfia russa, a máfia japonesa, a máfia daqui, máfia dali, governantes corruptos, pessoas que têm o poder na mão e que utilizam o poder para subjugar os outros, os que pensam diferente. Enfim, é um mundo louco, de muito conflito, de muita gente desequilibrada. E nesse contexto, aqueles que estão despertos, sofrendo esses abalos e todas as pressões que esses espíritos que estão numa vibração mais baixa e inconscientes da sua realidade espiritual causam naqueles que estão despertos. Daí a necessidade do vigiar e orar, de firmeza. Gente, nós não estamos nos tempos pós-Jesus, em que as pessoas eram jogadas nas arenas para as feras destroçar essas pessoas. Nós não vivemos isso. Embora em alguns países as pessoas sejam destroçadas por criminosos e pela guerra, mas de uma maneira global, o nosso desafio, o desafio dos cristãos de hoje, é resistir a esses abalos. Daí a importância de casas como o MAP, das casas espíritas, importância das igrejas, dos templos, que são refúgios, são polos de luz, onde as pessoas vão respirar um pouquinho, adquirir forças de conexão com essas inteligências superiores, com esse comando planetário. Para a gente voltar para o dia a dia, para a grande batalha no Vale de Josafá, que é esse grande Armagedon que a Terra está vivendo, esse fim dos tempos. Eu vou encerrar com um videozinho que eu já passei várias vezes, eu reduzi ele um pouquinho, em que Jesus fala dessa condição do fim dos tempos, onde o Filho do Homem virá em sua glória e vai separar os lobos das ovelhas, né? Aqueles que são muito violentos serão separados. E ele vai dar as condições para que aqueles fiquem ao lado direito do Pai, as ovelhas, que basicamente, se vocês prestarem atenção, é a caridade, é o amor. Assistam esse vídeo, que eu já passei várias vezes e reduzi um pouco, Jesus falando simbolicamente desse fim dos tempos, dessa grande transição, dessa grande separação, e voltamos já para comentar. Assistam o vídeo. E quando o Filho do Homem vier em sua glória, e todos os santos anjos com ele, então se assentará no trono da sua glória. E todas as nações serão reunidas diante dele. E apartará uns dos outros, como o pastor aparta dos bodes as ovelhas. E porá as ovelhas à sua direita, mas os bodes à esquerda. Então dirá o rei aos que estiverem à sua direita: Vinde, benditos de meu Pai. Possuí por herança o reino que vos está preparado desde a fundação do mundo. Porque tive fome e destes-me de comer. Tive sede e destes-me de beber. Era estrangeiro e hospedastes-me. Estava nu e vestistes-me. Adoeci e visitastes-me. Estive na prisão e fostes me ver.
Então os justos lhe responderão dizendo: Senhor, quando te vimos com fome e te demos de comer? Ou com sede e te demos de beber? E quando te vimos estrangeiro e te hospedamos, ou nu e te vestimos? E quando te vimos enfermo ou na prisão e fomos ver-te? E respondendo o rei, lhes dirá: Em verdade vos digo, que quando o fizestes a um destes meus pequeninos irmãos, a mim o fizestes. Bem, vocês viram o vídeo, com certeza a maioria de vocês já assistiu antes, onde Jesus fala simbolicamente dessa grande separação. Então, Jesus é o grande comandante desse orbe, mas ele não trabalha sozinho, e esse comando que está sob as ordens de Jesus, esses espíritos, nossos irmãos, trabalham pela nossa evolução, pelo nosso crescimento. Muitos encarnaram para ajudar na conexão com esse comando. Vocês veem na obra de André Luiz, Os Mensageiros, muitas pessoas que nas colônias espirituais foram preparadas para encarnar e para levar a todos essa mensagem, essa informação sobre a vida mais ampla, sobre a vida espiritual. Esse é o papel dos dirigentes espíritas, dos trabalhadores espíritas, de todos nós. Nós somos os trabalhadores da última hora. E muitos de nós fomos preparados para aqui servir, exemplificar o Evangelho. Porque essa é a grande contribuição que nós podemos dar. Trabalhar no bem e exemplificarmos. E repito, casas como o MAP, que são polos de luz, nos auxiliam nesse trabalho. E se onde vocês moram não tiver um polo do MAP, que muitos nos assistem fora do Rio, até em outros países, procurem os polos de luz de onde vocês moram. Igrejas, locais de reuniões. É possível formar um grupo de espíritas que viva fora do Brasil, fazer uma reunião dentro de uma casa? Sim. Façam um estudo, uma prece, evangelho no lar. Vocês vão estar transformando a casa de vocês num polo de luz. Nós precisamos unir as pessoas despertas, as pessoas espiritualizadas. E precisamos, juntos, num trabalho de união, colocarmos esse planeta para cima. Precisamos nos unirmos ao comando planetário, nos unirmos a Jesus. Precisamos equilibrar as energias dentro da nossa casa e dentro da nossa família, junto aos nossos amigos. Daí, cada um de vocês pode ser um trabalhador da última hora, mas um trabalhador do Cristo, ligado, conectado a esse comando cósmico. Então, aconteça o que acontecer no plano físico, estejam sintonizados com essa hierarquia cósmica, com esse Jesus cósmico. Façam isso através dos pensamentos elevados, estudos, prece, meditação, né? Mas, sobretudo, exemplificando pelo amor, atos de amor, refletindo o nosso sentimento de amor. Muitos os chamados, mas poucos os escolhidos. Que nós nos habilitemos para sermos escolhidos, para vivermos nessa nova terra que está sendo construída, e o momento é um momento de muito abalo. Então, sejam fortes, sejam firmes, tenham fé e se conectem com a hierarquia cósmica, se conectem com o Cristo, se conectem com vocês mesmos, porque vocês são filhos de Deus e cada um de vocês tem uma força que precisa ser descoberta. E tudo começa aqui, na mente, que se reflete no coração. Equilíbrio entre razão e emoção é o que nós estamos precisando. Mas o nosso tempo se encerrou. Eu procurei hoje dar um linguajar um pouquinho diferente
a coisas que eu tenho falado. Nós vamos continuar nos próximos programas abordando essa questão do momento que a gente está vivendo, mas hoje o tempo foi embora. Eu agradeço muito a atenção de vocês. Foi um prazer estar junto de vocês mais uma vez. Sempre peço para deixarem seus comentários, de onde vocês são, se essas informações estão ajudando a vocês, temas que vocês gostariam que fossem abordados. Vocês podem escrever aí: não, eu gostaria que fosse abordado tal tema, se for possível, né? E a gente vai analisar, tá bem? Então, um abraço, um beijo, muita força para todos, paz e bem, paz e luz, paz, muita paz.